Oséias, capítulo 14, versículo de número 5, para a glória de Deus. Passaram bem aí a semana, irmãos, né? Hoje acordou que não está chovendo hoje, né? Não pode falar muito alto, senão daqui a pouco começa a chover de novo, né? Essa semana aí foi chuva, 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 mas que essas chuvas se revertam em bênçãos, né, para todo o nosso viver, os nossos caminhos. Então, leia aí comigo essa palavra e depois que eu ler, eu falo o tema da mensagem e explico melhor o verso. Diz assim: Eu serei para Israel como o orvalho. Ele florescerá como o quê, irmãos? O lírio. E espalhará as suas raízes como o Líbano. Isso aqui eu quero que você repita comigo. Diga: espalhará as suas raízes como o Líbano. Bom, o tema da mensagem de hoje é o seguinte, irmãos. O tema é: o cristão tem que ter raízes. Vamos lá, todos juntos. O cristão tem que ter raízes. Olha para o teu vizinho, vê se ele tem cara de alguém que tem raízes aí, raízes profundas, né? Se ele parece uma árvore bem plantada, uma árvore bonita, regada, não é? Falou que já está com flores, com frutos. Ô, pastor, aqui do meu lado está uma árvore bem bonita, não é, né? Uma árvore assim, como eu estou vendo na pele dessa pessoa, os frutos, a beleza, tudo aquilo que ela pode ser, aquilo que ela já é, e aquilo que em Cristo ela transformou-se. Todos nós precisamos ter raízes. Um cristão sem raiz, ele não vai longe, ele não tem longa duração. E a palavra de Deus, por diversas vezes, ela nos compara a árvores. Lá em Salmos capítulo 1 mesmo, a Bíblia diz, né, que seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. A Bíblia diz que nós somos como os carvalhos de justiça, plantação do Senhor para a sua glória, para que Ele seja louvado. Então a Bíblia faz muitas essas comparações de nós cristãos como árvores, como cedros, como lírios, como rosas, né? A gente fala muito aqui na Igreja da Graça, faz alguns anos até que não tem, mas lembra aquela campanha que teve durante muito tempo, que a gente entregava as rosas, lembra, né? Aí lá em Cantares 2:1 a gente lia que o Senhor é como a rosa de Saron, o lírio dos vales. Então, a palavra faz muito esse paralelo. E hoje nós vamos aprender a importância. Eu quero ter raízes, e eu quero que você também tenha raízes. E quanto mais profundo for as nossas raízes, melhor será para realmente cada um de nós. Então eu vou ler esse texto mais uma vez com vocês, agora com bastante atenção. Deus dizendo assim, olha, primeiro, eu serei para Israel como o quê, irmãos? Um orvalho. Então Deus falou assim, olha, eu vou ser para com você, meu povo, um orvalho, uma chuva. Deus, Ele quer regar a nossa terra. O orvalho é aquela chuva tão macia, que vai caindo aos poucos, que vai caindo lentamente, que é a melhor para a terra. Porque a terra vai embebendo aquela água, ela vai recebendo na quantidade certa. Não é uma chuva que vai, sabe, às vezes cai muito forte, que vai lavar tudo, que vai levar. Não, é uma chuva que vai indo lentamente, e a terra vai recebendo, e aquilo ali vai dando à semente o que ela precisa para se desenvolver. Então Deus falou assim, olha, isso que eu quero ser para com você, eu quero ser para você um orvalho, ou seja, a chuva na medida certa.
correta, perfeita. Aí ele falou assim, olha, ele, com esta chuva que Deus dá, ele então florescerá como o quê, irmãos? O lírio. Hoje eu não vou falar muito do lírio, porque hoje a intenção é falar das questões das raízes. Mas é interessante o lírio, né? Rosa de Saron, lírio dos vales. O lírio é conhecido como uma planta que ela reproduz de geração em geração. Não é bem a geração, a palavra certa é estação. Entre estação, sai estação, o lírio floresce. Então, ela é uma planta conhecida por muitos como uma planta de esperança. Porque todas as pessoas que trabalham com o lírio sabem que com a chegada da nova estação, ela vai novamente florescer. Então, ela é uma planta de esperança, ela é traduzida como esperança. Existem até alguns países que, por ocasião de um nascimento de uma criança, né? Imagine uma criança acabou de vir ao mundo, como presente, as pessoas costumam levar o quê, irmãos? O lírio. Quem sabia disso? Levante a mão. Olha, várias pessoas sabiam. Porque é como se aquela criança representasse o futuro. Uma nova estação, um novo nascimento, alguém que nasceu, que vai fazer a diferença, que vai, talvez num mundo tão triste, no meio de situações de guerra, no meio de situações de batalha, de sofrimento, aí nasce uma criança, parece que nasce o quê, irmãos? Um futuro, traz uma alegria para toda aquela região, aquela situação. Então isso é importantíssimo, o lírio. A esperança. Deus falou assim, eu vou ser para com você um orvalho para que você floresça como o lírio, que você de estação em estação você gere, você produza, que você tenha sempre a esperança que o seu amanhã será sempre melhor, independentemente da sua atualidade. Agora, para nós que é o mais importante, que diz, e espalhará as suas raízes como o Líbano. Deus falou assim, olha, então pega a chuva, pega a palavra, pega tudo aquilo que eu estou lhe dando e se transforme como as raízes do Líbano. Depois eu lhe convido a fazer um estudo, pode ser no Google, enfim, sobre o cedro do Líbano. Essas raízes, irmão, é uma passagem muito interessante, você vai ver. As raízes do cedro do Líbano, imagine que você vai e planta o Líbano. Durante os 3 primeiros anos dele, ele vai crescendo para baixo. E as suas raízes costumam crescer, em média, cerca de 1,5 metro para baixo. Mas a planta mesmo que você vê acima da terra tem aproximadamente 5 centímetros. Olha só, é uma plantinha aparentemente insignificante, pequena, frágil, parece ser tão frágil, ainda se comparada a outras que têm um crescimento em 3 anos muito maior, ela, um galinho de 5 centímetros. Só que lá embaixo, ela já está criando uma estrutura, ela já está criando-se uma capacidade muito forte, inigualável. E as raízes do Líbano, à medida que elas vão crescendo, elas vão à procura da profundidade para alcançar as águas. Porque quando ela alcança as águas, ela já não depende mais de fatores externos. Ela pode enfrentar um período de seca, por exemplo, que ela vai sobreviver. Porque a sua raiz já não depende mais vou usar assim, de bengalas espirituais. Né? Isso é para nós. Se eu quero ser um cristão de excelência, eu tenho que entender que essa minha excelência começa com as minhas raízes indo profundamente em Deus. Embora alguém possa hoje olhar para mim e me ver pequenininho,
Como Davi, que era tão pequeno, né, diante do seu oponente, diante de Golias. Às vezes o mundo olha para nós e nos vê pequeno, nos vê também incapazes. O mundo olha e acha que a gente não vai dar certo, que a gente não vai progredir, que aquilo não é para nós, que não temos aquela capacidade. Mas ainda que o mundo nos olhe, seja a família nos olhe, seja amigos nos olhe, e um detalhe importante, nunca se veja com os olhos de quem quer que seja, se olhe com a ótica de Deus. Essa pessoa é pequena. Eu posso ser pequeno aos olhos do mundo, mas as raízes que eu estou criando em Deus vai me capacitar. Porque, embora os seus primeiros anos seja pequeno, irmãos, depois que o cedro do Líbano começa a crescer, ele alcança, em média, 40 metros de altura. E ela não é só uma árvore alta, mas ela também se espalha em todo o espaço. Ela vai tomando lugar. E aquelas que, a princípio, eram maiores, elas vão se tornando cada vez o quê? Menores perto dela, ou da onde ela alcançou, de onde ela atingiu. Então são princípios que nós precisamos colocar na nossa. Deus falou assim: olha, eu vou ser para você uma chuva, um orvalho, para que você dê na estação, você produza frutos, mas principalmente para que a tua raiz ela vá fundo. As árvores comuns, quando a raiz bate numa pedra, ela para de crescer por ali. É como se aquela pedra fosse a sua limitação. A raiz vai descendo, encontra a pedra, encontrou algo duro, sólido, então ela interrompe ali o crescimento. A raiz do cedro do Líbano é diferente. Quando ela encontra a pedra, ela continua, ela vai andando ao lado, ela vai procurando um espaço, até aquela pedra, por exemplo, terminar, e ela continua fazendo o quê, irmãos? Continua descendo. E mais do que isso, ela abraça aquela pedra. Parece que fazendo daquele empecilho, daquela dificuldade, um fator para que ela esteja ainda mais firmada e solidificada. Porque uma vez que as raízes abraçaram as pedras, irmãos, ainda que o vento exija daquela árvore, aquela raiz vai estar tão forte, aquela raiz vai estar tão presente, que nada vai atrapalhar, que nada vai ali estar detendo ela. Então, Deus falou assim: olha, seja essa árvore, para que Deus possa usar você também de maneiras extraordinárias, de maneira soberana. Pastor, então, eu entendi, eu tenho que ter raízes. Sim, tenha raízes. E hoje, na palavra de Deus, eu quero dar a você alguns versos que falam da importância dessas raízes, e que também nos mostra aonde nós devemos ter raízes. E a primeira delas, vamos lá no livro de Salmos, no capítulo de número 92. E a gente aqui vai aprender que devemos ter raízes na casa do nosso Deus. Salmos 92, versículo de número 13. Salmos 92, 13. Bem fácil para encontrar, né? Caso você estiver sem a Bíblia, você também pode acompanhar nos monitores o verso, que diz assim: os que estão plantados, e aonde eu devo estar plantado? Irmão, leia aí para mim. Na casa do Senhor. O que acontece com as pessoas que estão plantadas, estão com raízes na casa do Senhor? Elas florescerão nos átrios do nosso Deus. Ela vai florescer.
Aí, quando ela alcançar a velhice, ainda na velhice, por ela estar plantada na casa de Deus, ela ainda dará o quê, irmãos? Frutos, serão viçosos e florescentes, tudo isso para anunciarem que o Senhor é reto, né? Ela sempre vai poder falar dessa retidão de Deus e que Ele é a minha rocha, e que nele, em Deus, não existe sequer uma o quê, irmãos? Injustiça. Então, a primeira obra que eu tenho que entender, eu preciso estar plantado na casa do meu Deus. Irmãos, eu estou na Igreja Internacional da Graça de Deus há mais de 20 anos como pastor. Eu vejo que eu estou plantado nessa igreja, plantado nessa obra. E eu não vejo, falando de forma particular, eu não vejo motivos ou razões para que eu viesse a sair desta casa. Imagine, você já deve ter olhado, você vindo aqui para a igreja pela rua, você já viu várias árvores plantadas aí pela rua. E você não vê nenhuma árvore, digamos assim, olha aqui para o pastor, imagine uma árvore tirando as raízes assim do chão. Ah, não quero ficar mais aqui não, eu vou andar para outro lugar, eu quero andar para outro lugar. Você já viu alguma árvore andando por aí, irmãos? Né? Depois que uma árvore é plantada, ela permanece lá, ela fica lá. Eu lembro quando eu comecei na igreja, tinha o grupo jovem, aí uma vez a gente fez um teatro. Esse teatro estava baseado naquela parábola, né, que a Bíblia fala de uma parábola das árvores, quando uma começou a jogar para outra a responsabilidade de quem iria governar sobre as demais, né? Aí eu lembro que eu fiz o papel de uma das árvores. E aí eu tinha que andar como árvore, assim. Eu não me dei muito bem, não fui contratado, não, né, pela televisão, mas eu fiz o papel de árvore já. Mas, irmão, você não vê árvore andando por aí. Às vezes, o cristão, ele deixa de ter raízes porque ele não fica em um único local. Ora está aqui na igreja da graça, ora está na igreja A, na igreja B, na igreja C, ora está aqui, ora está acolá. Aí ele tem aquele ditado, para mim não importa a igreja, Deus está em todos os lugares. E eu entendo, realmente, eu concordo com você, Deus está em todos os lugares, mas eu tenho que ter em algum lugar o quê, irmãos? Raízes. Eu tenho que ter um local onde eu vou ter meus amigos espirituais, onde eu vou ter o pastor, os obreiros, alguém que se eu souber, se eu precisar de um conselho, eu tenho a quem me aconselhar, se eu precisar de uma ajuda, eu sei que a quem eu vou me ajudar. Aquela pessoa que está aqui hoje, ora está lá, ora está lá, irmão, essa pessoa nunca vai chegar a lugar algum. Porque na hora que ela começa a crescer, começa a se destacar, ela arranca a raiz dela da planta, do chão, do solo. E se você tira uma planta do solo, o que acontece com aquela planta, irmãos? Ela morre. E eu já vi muito cristão, irmão, abençoado, morrer por não se plantar na casa de Deus. Se plante, crie raízes. Crie raízes. Irmãos, o meu filho mais velho tem aí 20 anos. Olha só, 20 anos. Ele cresceu dentro da Igreja da Graça. Ou seja, as minhas raízes dentro da igreja fizeram também com que os meus filhos tivessem iguais raízes. E futuramente, né, se Jesus não voltar, bem futuramente, que eu estou bem novinho ainda, né, irmãos? Essa barba branca aqui é uma neve que eu peguei aí, né? Né? Mas futuramente, meus netos, eu quero que tenham raízes na casa de Deus, em segurança. Se eu souber que meus filhos, meus netos estiverem na casa de Deus, eu estarei até mais tranquilo. Porque na casa de Deus, eles só vão aprender o que é certo.
vão aprender o caminho da salvação, vão aprender o caminho de agradar a Deus, de ser fiel a Deus, de dizer não ao pecado, dizer não ao erro e assim por diante. Então a palavra diz, olha, quem está plantado na casa de Deus, esse vai florescer, esse vai dar muito fruto. Até na sua velhice, ele ainda vai continuar produzindo. Ele vai poder dizer para todo mundo o quanto Deus é reto. Ele vai poder dizer que nele não há injustiça, que Deus é justo, que Deus vai, que ele faz justiça, ele cura, ele liberta, ele transforma. Tenha raízes na casa de Deus. Pastor, eu tenho raízes na casa. Glória a Deus, irmãos. Você tem, continue. Que as tuas raízes continuem se expandindo, crescendo cada vez mais. E que as rochas da vida que lhe aparecerem não sejam empecilhos para que aconteceu tal coisa na igreja, eu vou sair da igreja. Eu vou sair da igreja porque na igreja tem fofoca. Uma vez uma irmã falou assim para mim, pastor, eu quero encontrar uma igreja perfeita. Ela falou para mim, eu quero encontrar uma igreja perfeita. Aí eu falei assim para ela, falei, irmã, se um dia a senhora encontrar, eu falei, não entra lá não. Ela, por que não? Eu falei, porque se a senhora entrar na igreja que era perfeita, ela vai deixar de ser perfeita. Primeiro que você não vai encontrar. Porque perfeição só há em Deus. Mas se um dia a senhora encontrar, por favor, não entra lá. Porque se você entrar, você vai acabar com a obra que estava sendo feita. Porque se você entrar, já não haverá mais a perfeição. Então, na igreja, irmãos, às vezes, será que na igreja tem fofoca? Ih, Jesus, tem fofoca na igreja? Não deveria de ter, mas às vezes tem um desentendimento, uma desavença, uma situação. E tudo isso tem que ser remediado, tratado, corrigido, admoestado. Agora, não é porque houve uma situação que a pessoa vai falar, eu vou tirar minhas raízes. Não, eu vou continuar com as minhas raízes, porque a minha raiz está em Deus. E na casa de Deus. E essa raiz vai me levar a florescer, a gerar, a prosperar. Quem entendeu até aqui, diga glória a Deus. Né? Bom, agora vá lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8, no verso 13. Isso daqui é aquela parábola do semeador. E nesse verso 13 é quando Jesus já está explicando a parábola aos discípulos. Lembra da parábola do semeador? Jesus falou que o semeador saiu a semear, uma parte caiu à beira do caminho, a outra parte caiu no meio das pedras, a outra caiu no meio dos espinhos, e aí a outra caiu em boa terra e produziu. Os discípulos ouviram a parábola, mas não entenderam. E aí, depois de um local à parte, eles perguntaram para Jesus o significado. E aí Jesus começa a explicar, né, que a semente é a palavra de Deus, o semeador é aquele que leva a semente, e que caiu à beira do caminho é aquela pessoa que ela até recebeu a palavra, foi lançada, mas já vem logo a ave do céu, já vem logo Satanás e tira aquela semente, não dá a oportunidade dela ser gerada, produzida. Aí quando chega na hora de explicar sobre a que caiu na beira da pedra, lá no verso 13, Jesus disse assim, e os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem de que maneira, irmãos? Como que ela recebe a palavra? Com alegria, glória a Deus. É só que ela não tem o quê? A raiz. E por ela não ter a raiz, apenas creem, confiam, por algum tempo. Ela tem pouca duração. E no tempo da tentação, quando vem a batalha, a luta espiritual, o que acontece com ela, irmãos? Se desvia. Olha o que acontece com um cristão que não tem raízes na palavra de Deus. Nós já aprendemos que eu tenho que ter raiz
na casa de Deus, agora você está aprendendo que tem que ter raiz na palavra de Deus. Porque, segundo o que Jesus falou, a semente que caiu no meio das pedras foi aquela árvore. Lembra que Jesus até falou que aquela ali até cresceu por um tempo, ela até chegou a nascer. Só que ela não tinha raiz profunda, porque a pedra não deixou a raiz se aprofundar. E pelo motivo da raiz não ter se aprofundado, na hora que veio o sol, que Jesus explicou que o sol era a tentação, o sol bateu naquela planta, como ela não tinha raiz profunda, aquela terra secou, não tinha umidade, não tinha de onde ela extrair uma fonte de água, então ela morreu. Ela teve pouca, o quê, irmãos? Duração. E aí Jesus explicou, isso aqui é o seguinte, tem muita gente que quando ouve a palavra, quando ouve a pregação, ela recebe a palavra no início com alegria, com entusiasmo. A pessoa recebe a palavra, mas fica uma felicidade só. É como se ela tivesse um encontro com Deus, uma coisa maravilhosa. É só fogo de palha. Ela amou a palavra, ela entendeu a palavra, ela começou a praticar até mesmo a palavra, começou a obedecer a palavra, mas depois veio a tentação. Veio um momento de crise, veio um momento de dificuldade, veio uma luta espiritual, veio uma perseguição. E ela, por não ter a raiz, ela não rejeitou a tentação. Ela caiu, ela cedeu à tentação, ela cedeu ao pecado, ela se deixou levar pelos acontecimentos e acabou se perdendo. Irmão, senta aí, irmão, os obreiros ajudam a gente aí, os obreiros têm que sempre ajudar o pastor, senão o irmão anda para lá, para cá e atrapalha o pastor. Então veja bem, irmãos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que eu sou um cristão, e como um cristão, eu tenho que ter uma raiz tão profunda, que ainda que venha uma tentação, ainda que venha um momento de crise, ainda que venha um momento de adversidade, ainda que venha uma batalha espiritual, que eu vou permanecer em Deus. Por isso que lá no início eu até comentei sobre essas raízes do vale, que elas vão assim tão profundo, para que não dependam de mais ninguém, porque ela não vai precisar depender mais de ninguém, porque ela vai ter da onde extrair a sua água, o seu nutriente, a sua força, ela terá aquilo dentro de si. Nós precisamos disso para nós, irmãos. Eu preciso orar a Deus e falar, Deus, eu não posso ser um cristão, como que eu poderia usar? Tipo superficial, ser um cristão assim, meia água, meia vida. Eu preciso ser um cristão que vai nas profundezas de Deus. Um cristão que vai além, que dá um passo a mais. Lembra quando Jesus falou lá para Pedro, Pedro, você quer fazer a pesca maravilhosa? Então vai ao mar alto e lance a rede para pescar. Você quer pescar o que você nunca pescou? Então vá aonde você nunca foi. Vá aonde a água é mais profunda. Tem cristão que quer viver algo a mais de Deus. É só que ele vive ainda numa comunhão limitada com a questão da palavra. Aqui, Jesus está dizendo claro que essa é uma raiz da palavra. A pessoa ouviu a palavra, recebeu com alegria, mas por não ter raiz, veio a tentação e ela se desviou. Ela faltou algo a mais. E uma pessoa que tem um encontro genuíno, verdadeiro com Deus, que aprofunda os seus conhecimentos na palavra de Deus, que aprofunda suas raízes no Senhor, pode vir a tentação que for. Jesus foi tentado. Lá em Hebreus diz que Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ninguém peca por ser tentado, a gente peca por ceder à tentação. E por que a gente cede à tentação? Por não estarmos tão firmados aonde, irmãos? Na palavra.
A gente não se firma na palavra, a gente não se firma na verdade, aí vem a tentação, vem a provação, vem uma luta, e a gente se desvia. Você deve conhecer muitas pessoas que hoje estão desviadas da fé. Pessoas que já ouviram a palavra, já serviram a Deus, amaram a palavra, falaram da palavra, testemunharam a palavra e depois sumiram da igreja, se desviaram da igreja. E por que que isso aconteceu? Por que que a pessoa se desviou? Faltou a profundidade em Deus. Faltou esse algo a mais em Deus. Então vamos ter raízes, irmãos, raízes na casa de Deus, raízes na palavra de Deus. Vamos continuar? Efésios, a carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 3. Efésios, capítulo 3, versículo 17. Efésios 3, 17. Terceiro ponto, aonde nós, como cristãos, devemos ter essas raízes profundas. Efésios 3,17. Aqui o Paulo está orando, né, pelos Efésios, é uma das orações mais lindas da Bíblia. Começa lá no verso 14, né, essa oração. Mas eu vou adiantar, já vou ler logo lá no 17, que diz assim: para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Então esse é o nosso objetivo, né? Cristo habitando dentro de nós, no nosso interior, a fim de, com o propósito de, estando aonde, irmãos? Olha só, arraigados, olha só, com muitas raízes, nos fundamentos em amor. Então, aqui a gente vai aprender que temos que ter raízes no amor de Deus. Raízes na presença de Deus. Porque se nós tivermos essas raízes, olha o que acontecerá no 18. Ó. Poderdes, então, perfeitamente compreender. O que eu vou compreender? Eu vou compreender com todos os santos, todos os irmãos da igreja, todos os que foram santificados em Cristo Jesus, qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, ou seja, conhecer a grandeza de Deus em todos os seus tamanhos, em todas as suas formas, conhecendo assim o amor de Cristo, que excede o entendimento, é maior do que tudo, né, o que o ser humano pode entender, para que estejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aí, olha só, cheio de Deus, cheio da fé, da plenitude do poder. No verso 20, ora, aquele que é poderoso, esse verso todo mundo conhece, né? Que Deus é poderoso para fazer o quê, irmãos? Tudo. E Ele faz muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e que pensamos. E Ele faz tudo isso segundo o seu poder que em nós... Então, tudo que Deus faz é segundo um poder que opera aonde? Em nós. Opera dentro de nós esse poder. Mas para que esse poder que está dentro de nós venha a operar, eu preciso observar que esse poder dentro de mim começa operando quando dentro de mim está arraigado o amor de Deus. Às vezes a gente lê o verso da promessa e a gente fica de esperar, ai que bênção, não, Deus é poderoso para fazer tudo. É mesmo? Ele vai fazer tudo muito mais abundantemente. Fará mesmo. Além do que pedimos, além do que nós, glória a Deus, essa promessa é verdadeira, é real, que ela se cumpra na vida de cada um de nós. Agora entenda que isso vai se cumprir segundo o poder que em nós opera. E quando é que esse poder começa a operar em nós? Ele começa a operar quando Cristo está arraigado dentro de mim. Às vezes Cristo ainda não tem as raízes dentro de mim, as raízes do amor de Deus.
E se ele não está arraigado, irmãos, dentro de mim não vai operar o poder que deveria operar. É como se eu quisesse reproduzir algo e eu não tivesse as ferramentas para reproduzir. Eu quero fazer algo, mas irmão, tudo que você vai fazer sem a ferramenta certa se torna mais difícil. Uma simples tarefa, como bater um prego numa madeira. Se você tem um prego e se você tem um martelo, esse trabalho fica fácil para você fazer. E mesmo um trabalho fácil, quem aqui já deu uma martelada no dedo já? Deixa eu ver, olha aí, ó, quanta gente. Agora, você já pregou um prego usando, por exemplo, um alicate? Quem já pregou? Eu já o preguei já, mas é mais o quê, irmãos? É mais difícil, é mais complicado. Você até consegue, mas é mais perigoso. E você consegue um prego pequeno, um prego maior já dá mais trabalho. Então, entenda, traga isso para você. Cristo tem que estar arraigado em mim, para que o poder dele opere em mim. E eu tenho que estar arraigado no amor. Vamos ler de novo o 17, olha. Para que Cristo, esse é o objetivo, Cristo habite pela fé no nosso coração. Então, Cristo começa lá, o nosso interior, Cristo habitando. A fim de, com o propósito de, estando arraigados e fundados em amor. Irmão, você tem que ter as suas raízes no amor de Deus. Esse amor que perdoa, esse amor que entende, esse amor que supera, esse amor que vence barreiras, esse amor que perdoa, esse amor que ajuda, que estende a mão, esse amor, sabe, é o amor chamado ágape, o amor perfeito, o amor do tipo de Deus. Se esse amor estiver arraigado no amor de Deus, eu farei com que Cristo habite em mim. Aí, irmão, aí eu posso ter certeza que Ele fará mais até do que eu peço, mais do que eu penso, porque como humano eu sou limitado em meus pedidos, em meus pensamentos. Às vezes achamos que algo é bom para nós e às vezes Deus não vê da mesma maneira, porque o pai sabe o que é melhor para o filho e o filho às vezes não sabe o que é melhor para ele mesmo, não sabe. Se você oferecer para uma criança, irmão, você oferece lá um biscoito e uma fruta, o que a criança vai escolher? Aí, ó. Se você oferecer um almoço ou oferecer um lanche, o que ele vai querer? O lanche. Se você oferecer a água e a Coca-Cola, o que ele vai escolher? Para ele, aquilo é o melhor. Mas você, como pai, sabe que não é. Então, é isso que a Bíblia está dizendo, que Deus faz mais do que eu peço, porque às vezes o que eu peço e acho que é bom, Deus fala, não, não é isso, isso não é bom para você. Os sonhos de Deus sempre serão maiores, mais excelentes do que o nosso. E para que Ele cumpra mais do que eu peço, mais do que eu sei, Ele fará segundo o poder que em mim opera, e para que este poder opere dentro de mim, Cristo tem que habitar em mim, e quando é que Ele vai habitar? Quando eu estiver arraigado em amor. Então ame, irmãos, ame. Ame Deus, ame, sabe, ame até os seus inimigos, Jesus ensinou, até os perseguidores. Até os do contra, e tem, né? Tem os do contra. Ame todos de uma forma incondicional. Lá no livro de Colossenses, vai um pouquinho aí para frente, você já está em Efésios, você vai um pouquinho para frente, passa Filipenses, chega em Colossenses, capítulo 2. Vamos dar um exemplo aqui agora, de termos raízes mesmo assim, em Jesus mesmo, né? No Filho de Deus. Capítulo 2, versículo de número 6. Quem achou, diga glória a Deus. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também, faça o quê, irmãos?
Andar. Então, já você recebeu Jesus, aceitou Jesus, então agora anda com Ele, caminha com Ele, de acordo com Ele. O que significa andar com Ele? Significa andar de que forma? Arraigados, com raízes, e edificados nele, confirmados na fé, e assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, tendo cuidado, muito cuidado, para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Irmãos, quando eu prego, muita gente já falou assim: pastor, você já estudou teologia? Já. Mas eu não gosto de pregar teologia. Eu gosto de pregar, irmãos, a palavra de Deus. Eu não quero fazer usos de filosofias. Não quero ficar procurando em dicionários palavras bonitas, difíceis até de interpretação. É interessante que o nosso missionário R.R. Soares, ele é considerado por uma grande gama de pastores de todos os ministérios do Brasil como um pastor que melhor explica a palavra de Deus. E por que ele é considerado assim? Porque o missionário pregando, seja um doutor, um filósofo, um médico, um advogado, ou uma pessoa simples com pouca estudo, compreensão, ela consegue entender o que o missionário está, irmãos? Pregando e falando. O missionário tem essa sabedoria vinda de Deus, de explicar a palavra de uma forma com que todos possam ouvir, receber e aprender. Existem pastores que usam assim uma filosofia para pregar e fala, enfim, eu não estou aqui para criticar esses pastores, mas é motivo até de uma certa preocupação, como a Bíblia mesmo diz ali no verso 8, né, tendo cuidado aí, né, para que você não se faça presa de ninguém. Bom, o verso 6 nos ensinou que nós temos que, da mesma forma que recebemos o Senhor Jesus Cristo, temos que andar com Ele. E como que nós andamos com Jesus? É quando nós estamos arraigados, com raízes, e edificados nele. Irmão, se edifique em Deus. Uma vez que você se edificou em Deus, anda com Ele. E não deixa ninguém te desviar desse caminho. O missionário Soares conta um testemunho, eu não sei se um testemunho não, um exemplo de vida, não sei se vocês já ouviram. Esse exemplo fala de uma senhora, ela estava muito doente, era uma doença assim muito séria, muito grave. E essa senhora estava passando na frente de um local, um teatro, que o missionário tinha alugado, para fazer uma reunião. E ela passou na frente, tinha lá os obreiros que convidaram, olha, vamos entrar, o missionário vai orar e tal, e ela entrou. Ela estava doente, falou que ia orar, sabe aquela coisa, oração nunca é demais, entrou. E aí o missionário fez a oração da fé, e ela foi curada. Milagrosamente foi curada. Começou a se sentir bem, a dor desapareceu, o tumor sumiu, ela ficou, irmão, olha, limpa de todo o mal. Gravou testemunho, novela da vida real e tal. E aí lá no trabalho dela, diz que tinha um amigo de trabalho que foi falar com ela. E falou assim, olha, eu fiquei sabendo que você começou a frequentar a igreja. Eu comecei a frequentar, inclusive fui curada e liberta e tal. Aí o cara falou assim, o amigo, né, falou assim, olha, eu também sou evangélico. E eu sou da igreja, né, não vou falar o nome aqui, eu sou da igreja A, né, usar só esse termo. Sou da igreja A. E eu queria que você fosse lá na igreja comigo.
Porque lá os pastores são estudados, são formados, são não sei o quê, não sei o quê, ser missionário, só sabe orar para cura e para libertação. Aí diz que a mulher olhou para ele e falou assim, gozado, né? Quando eu estava doente, você não falou de Jesus para mim. Você não falou do amor de Deus, você não me apresentou Jesus, você nunca me convidou para a tua igreja. Aí agora que eu estou na igreja, que eu aceitei Jesus, que eu fui curada, me batizei nas águas, agora que eu estou bem, aí você vem me convidar? Nossa, você é um paspalhão, na verdade. Né? Você tinha que ter falado de Jesus para mim quando eu estava doente, quando eu estava sofrendo, quando eu precisava de ajuda. Mas ele não quis fazer, digamos assim, o trabalho pesado, né? O trabalho difícil. Mas agora que ela já estava convertida, que ela já havia aberto o coração, aí ele queria levá-la para a igreja dele, irmão. Só que ela não foi. Por que ela não foi? Porque ela já estava arraigada em Jesus, ali dentro da igreja. Ela viu ali a glória de Deus, ela viu o toque, o trabalhar do Senhor, ela foi abençoada. Não havia motivos, não havia razões para que ela trocasse de ministério. Ela se sentiu bem ali e não foi. Se ela tivesse ido atrás de filosofias humanas, irmãos, pronto, talvez ela até jogaria fora milagres posteriores aos quais Deus com certeza já estava preparando para compartilhar com ela. Então esteja firmado no Filho de Deus e não deixa ninguém tirar você do caminho. Não deixa. Muita coisa vai acontecer, muitas pessoas vão aparecer para querer tirar o teu foco, tirar você do caminho. Querer lhe apresentar uma outra direção. Você fala, não, eu estou firme, eu estou andando com Jesus. E andar com Jesus é andar arraigado nele. Então, estou criando raízes nele. Raízes em Jesus, raízes na fé, crescendo em fé, em animosidade, crescendo na esperança. Aqui até diz, né? Arraigados e edificados, verso 7. Arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação. Então eu vou crescer em Deus, eu vou andar com Deus, eu vou aprender, me firmar nele. E não vou deixar que nada tire o meu foco, que nada tire a minha comunhão, que nada me afaste, enfim, das coisas espirituais. Para terminar, no livro de Jó, e aqui eu termino para a gente fazer a oração, livro de Jó, capítulo 14, isso aqui virou até tema de música, né? Esse verso. Capítulo 14, verso 7. Jó. A história de Jó todo mundo conhece, né, irmãos? Um homem que, tendo tudo, veio a perder as coisas que ele possuía, perdeu sua saúde, perdeu bens materiais, perdeu sua família, enfim, né? Se existe um lugar chamado fundo do poço, como as pessoas dizem, esse é o lugar que o Jó chegou. Não tinha mais para onde o Jó descer, irmãos. O Jó passou uma vida muito complicada. Depois, é claro, glória a Deus, Deus restituiu, né, 2 vezes, né, em dobro o que ele havia perdido. Mas essa palavra aqui me chama a atenção. Olha só, Jó 14, verso 7. Diz assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda o que, irmãos? Se renovará, e não cessarão os seus renovos. Você vê que há esperança para uma árvore, ainda que ela seja cortada. Eu não sei se você já viu isso na forma literal, de alguém ir ali pegar uma motosserra,
ou algo, sei lá, um machado, cortar aquela árvore, deixar só o toco ali no chão. Aí vai passando o tempo, você olha, aparentemente aquela árvore morreu, porque ela que era tão alta, tão bonita, com tantas folhas, agora está um toco, uma madeira. Só que se larga ela ali, ainda há, como a Bíblia diz, ok, irmãos, esperança. E daqui a pouco nasce um galinho verde de novo. E é claro que vai levar anos, mas se largar aquele tronco ali, aquilo vai voltar o quê, irmãos? A crescer. Vai florescer, vai alcançar maturidade, quem olhar vai falar, meu Deus, pode ser que aquele que viu a árvore caindo não veja ela novamente de pé, mas se der a ela o tempo, ela chega lá de novo. Então há esperança para a árvore, ainda que ela for cortada, ela vai se renovar e não cessarão os seus renovos, né? Ela vai voltar a brotar. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, isso aqui que é lindo agora, irmãos, diz assim, ó, ao cheiro basta um pouco de água, o cheiro das águas, ela brotará, né? Ela vai voltar a brotar, e dará ramos, como a planta, vai soltar os galhos, aquela planta nova, vai florescendo. Então Deus falou assim, olha, tudo que essa árvore precisa é o cheiro das águas, é que alguém tenha a paciência de ir lá e regar. E é exatamente o que Deus explicou para nós hoje em Oséias, que ele vai ser para nós um orvalho. Talvez você hoje se veja como uma árvore cortada. Ai, pastor, eu me sinto, eu me vejo, pastor, eu já tive tanto recurso, já tive tanto dinheiro, já tive tanta oportunidade, eu já tive tanto renome, mas isso acabou. Pastor, meu casamento já foi uma coisa tão linda, hoje acabou. Não, ainda que tenha sido cortado alguma coisa, se você permitir que a chuva de Deus lhe regue, se você permitir que o cheiro das águas, sejam derramados em você, você vai voltar a produzir, irmãos. A nossa preocupação deve ser criar raízes em Deus. O cedro do Líbano, ele não se preocupa em aparecer. É só 5 centímetrozinhos para fora. Só que lá para dentro, nos 3 primeiros anos, é 1,5 metro lá para dentro. Só que depois que ele estabeleceu suas raízes, depois que ele está firmado, aí ele começa o quê, irmãos? A crescer. E à medida que ele cresce para cima, ele também continua crescendo para baixo. E as outras árvores depois ficam até envergonhadas em ver a altura que ela alcançou, em ver a sua estatura, a sua formosura, a sua beleza, a sua força, a sua capacidade. Seja você, irmãos, como esse cedro do Líbano. Deus falou, eu vou ser esse orvalho, porque eu quero que você tenha essas raízes, como do Líbano. Raízes profundas, raízes em Deus, raízes, na palavra, raízes no Filho de Deus, raízes em Cristo Jesus. Tenha raízes, porque tendo raiz nada vai abalar você. Pode até cair um raio e cortar você no meio. Deus derrama a água de novo, e ao cheiro das águas você vai lá e cresce tudo de novo. Vinga tudo de novo, e fazendo isso, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Quem entendeu a palavra de hoje, diga glória a Deus.